Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, canais abertos, ou pela Sky, ou então aqueles que também nos veem pelas plataformas do YouTube, irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas que participam conosco, que têm acesso aos nossos conteúdos, são sempre muito bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar esse nosso programa, nesses programas que nós vamos falando sobre o momento da doutrina, logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, hoje nós vamos, entre todos esses assuntos, só fazendo um breve relato do que nós estamos falando. Estamos conversando nesses últimos dias sobre os fatos, os acontecimentos dentro do ministério de Jesus, mostrando para a igreja aquilo que nós temos dito de forma assim repetida, o caráter profético de tudo aquilo que ele fez no seu ministério. E hoje nós vamos abordar um assunto muito polêmico, muito discutido, que deu durante todo esses longos anos, bastante especulações e comentários de muitos que escreveram a respeito. Nós vamos fazer uma colocação aqui hoje, prática no sentido da igreja, que foi a experiência descrita pelo evangelista Marcos, no capítulo 11, que é aquele episódio da figueira seca, que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Diz o texto que Jesus estava saindo de Betânia. Ele tinha estado, os dias anteriores tinha passado por Jerusalém, ele estava aqui agora em Betânia, estava saindo de Betânia e teve fome. Ele com seus discípulos, e passando por um determinado lugar, ele viu uma figueira, devia estar frondosa, uma árvore frondosa, e ele se dirigiu a ela para colher figos, porque ele estava com fome, diz o texto bíblico. E quando ele chega diante dessa figueira, ele percebe que a figueira não tinha frutos. E ele então ele mostra ali uma irritação, não é? Assim, no ponto de vista, claro, que tem um sentido. Ele então determina ali um juízo sobre aquela figueira. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no dia seguinte passaram pelo local e viram que a figueira tinha secado. O que é importante nós observarmos do ponto de vista profético nesse episódio? Vamos entender alguma coisa para a gente compreender o que se pretende falar ali. A figueira, no Velho Testamento, a figueira tinha um tipo. Aliás, há duas simbologias com relação à figueira. Mas a primeira, o simbolismo claro de figueira, a figueira sempre foi tipo de Israel. Todos se lembram daquela palavra de Jesus quando profetiza a respeito de Israel, do ressurgimento de Israel, quando ele diz: a figueira brotará. Essa é uma colocação. Outra colocação também é que a figueira, sempre no Velho Testamento, ela falava do profético.
Então a figueira tinha uma relação com aquilo que era profético. Então, mas vamos então abordar esse assunto aqui agora dentro do Ministério Jesus e a importância desse fato para a igreja. É bom observar aqueles que leem a Bíblia. No ministério de Jesus, em alguns momentos, ele se comporta como tipo da igreja. Vejam, os irmãos estão lembrados do batismo de Jesus nas águas? Quando Jesus foi até o Jordão encontrar com João Batista, e João Batista então se refere a ele dizendo: eu careço de ser batizado com o seu batismo. Qual era o batismo de Jesus? Batismo com o Espírito Santo. E Jesus então disse: não, João, você tem que fazer isso porque você vai ter que cumprir a justiça, ou seja, cumprir aquilo que era profético, ou seja, aquilo que estava determinado profeticamente. Então, naquele momento que Jesus é batizado ali, com 30 anos de idade, no Jordão, ele é tipo da igreja. Porque a igreja tinha que passar, já é o ensino que ele deixa para a igreja. O ensino que ele deixa. Quando ele é criança, ele não é batizado. Isso é claro como ensino para a igreja. Não é? Quando ele é criança, ele é apresentado no templo, como acontece com a experiência de Simeão e Ana. Agora, com 30 anos de idade, na fase adulta, ele então é batizado. Então, naquele momento, ele é tipo da igreja, a experiência. Por isso que ele disse: João, é necessário que você faça isso para cumprir a justiça, ou seja, para cumprir aquilo que é profético. Há um outro momento que Jesus também se comporta como tipo da igreja. Qual o momento? A tentação. Aquele momento da tentação, depois dos 40 dias que ele é tentado pelo adversário, alguém pode dizer, mas o adversário ousou fazer isso com Jesus, Jesus permitiu, porque ele é tipo da igreja. A igreja, mais tarde, chamada de corpo de Cristo. Então, ali é todos aqueles momentos ali da igreja, no momento de prova, Jesus não está profetizando para a igreja sobre os momentos da sua prova, e o adversário cita a Bíblia para fazer uma oposição à igreja. É bom lembrar que o adversário usa ali a palavra na letra, né? Não vou citar aqui nos detalhes, que depois os irmãos podem ir lá no texto e ler. Ele usa sempre a palavra na letra para combater aquilo que era o profético. Então, é muito importante nós observarmos, nós não somos aqueles que criamos uma narrativa de que nós estamos falando de uma coisa diferente da Bíblia, estamos criando, não estamos criando nada, nós estamos falando daquilo que a palavra mostra. Então, a razão, ela sempre foi usada pelo adversário para interferir naquilo que é profético. Vamos voltar então ao caso da figueira. Então a figueira ali, ela é profético, é aquilo que é profético. E Jesus ali é tipo da igreja. Muito bem. A igreja se alimenta de quê? A igreja, ela é edificada. A Bíblia fala, né, do processo de edificação. Na carta aos Efésios fala sobre crescimento até chegar à estatura de varão perfeito. Então, a igreja funciona como um corpo. Nesse corpo, da forma espiritual, ela tem que se alimentar. E ela se alimenta de quê? Do profético. E aí aparece a figura do figo. E alguém vai perguntar, é por isso que alguns escreveram, né? Não, fala do crente sem frutos. E não é bem isso.
Isso a coisa vai muito além disso aí, né. As lideranças sem fruto espiritual, né, né, a coisa não é tão simples assim. O que é o figo? Alguns dizem, eu aprendi isso conversando com um professor da área, né, de biologia, e ele me explicou que o figo que você, né, aquele que você usa, aquele fruto que é o figo, na verdade o figo não é um fruto. Eu até questionei, não, o figo não é o fruto. O figo é uma flor. Como? Você dá lá, você come o figo e tudo mais, mas na verdade o figo não é um fruto. O figo é uma flor modificada, né, que se apresenta como fruto. Mas na verdade o figo é uma flor. Dentro da botânica, o figo é descrito, aquele figo que é ali colhido, ele é descrito como uma flor. Aí já começa a mostrar alguma coisa interessante para nós. Quando nós vemos no livro de Cantares, e também dentro do Novo Testamento, quando aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, a flor fala de dons espirituais. E quando Paulo descreve os 9 dons espirituais, ele descreve os dons espirituais como uma manifestação do Espírito Santo. Ora, toda manifestação do Espírito Santo é aquilo que provém da eternidade. Então é profético. Os dons espirituais, todos os 9 dons espirituais, têm um caráter profético. Em tudo. Ele é profético em tudo, desde a sabedoria até a interpretação de línguas. Toda a manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, tem um caráter profético. A igreja, ela se alimenta disso. O que nutre a igreja é aquilo que provém do Espírito Santo. E por isso Paulo diz que a manifestação do Espírito Santo é para um fim proveitoso. Quando Jesus se dirige ali à figueira, ele como igreja, ele precisa disso. Quando ele não encontra ali o que é profético, ele disse: seque-se a figueira. O que isso nos mostra? O que isso interessa para a igreja? Ela se alimenta do profético. Quando acaba o profético, ali não tem mais vida. Há um juízo ali, e o juízo é de morte. Seco, ficou seco. Seja de onde provém, porque a igreja como corpo, ela é composta de membros, de partes, né, que são importantes. Na igreja, todos os que fazem parte da igreja são usados pelo Senhor. E é dali que vem a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está operando no meio da igreja através dos anjos. Há ministração de anjos. Mas os dons espirituais são dados aos servos, aos homens. Aí há um perigo, e que eu chamo a atenção para aqueles que estão na vida da igreja, aqueles que são usados. O servo que é usado com o dom espiritual, o dom é uma operação do Espírito Santo na vida dele. E é por isso que ele tem que zelar, por isso Paulo diz que os dons espirituais são com zelo. Então, isso é importante. Então, quando o homem, quando o servo, ele deixa de ser usado pelo Espírito Santo, ele não permite que o profético
se revele na vida dele, há um juízo sobre ele. Vejam, há muitos, às vezes as pessoas dizem, e isso é uma coisa muito perigosa. É só olhar lá o capítulo 6 da carta aos Hebreus. É impossível que aqueles que um dia forem iluminados, aquele texto todo mundo conhece, que até os calvinistas não sabem comentar esse texto, né? Que falam sobre, aqueles que falam sobre predestinação têm uma dificuldade nesse texto, porque esse texto é muito enfático. Às vezes eu fico preocupado, a pessoa diz assim, eu saí, né, da igreja porque eu não creio mais em dons espirituais, porque um dia houve um dom espiritual lá na igreja, eu estava grávida, ia ter o neném, e alguém entregou um dom e eu não tive o neném, eu perdi o neném e tal. Por isso eu não creio mais em nada. Veja, vamos usar novamente a figura de Jesus como igreja. Alguém um dia, eu estava uma vez num seminário na Bélgica e o pastor disse que cria nos dons, mas não deixava ser usado da igreja, porque ele não sabia quando é que era, quando é que não era. A igreja, como corpo, ela tem que discernir quando é que é e quando é que não é. Vejam, Jesus, no seu ministério, teve a experiência com o apóstolo Pedro. Pedro entrega uma revelação para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Pedro, meu Pai te revelou isso. Então Pedro teve revelação. Mas, tempo depois, Pedro entrega uma outra orientação para Jesus não ir para Jerusalém. Nessa segunda orientação, Jesus o repreende de maneira muito firme. Então, Pedro aqui foi usado pelo Espírito Santo e aqui entra uma coisa pior ainda, que não era do Espírito Santo. Então, se você um dia teve na igreja uma experiência e houve alguma coisa que não era do Espírito Santo, não tem problema. Isso não invalida as outras que vieram do Senhor, as outras que foram operações do Espírito Santo. Então, a igreja, ela vive disso. O crente, ele tem que ser usado por isso. E quando a igreja, o crente para de ser usado nisso, há um juízo sobre ele. É a mesma parábola dos talentos, né? Aquele que você enterra. É muito importante essa colocação de Jesus aí sobre a figueira. Ele foi para se alimentar. A figueira é o profético. A igreja, o membro na igreja, aquele que faz parte da igreja, aquele que é usado pelo Senhor, ele é um veículo da operação do Espírito Santo na vida da igreja, porque a igreja se alimenta do profético. E o profético vem na igreja através de quê? Os dons espirituais são o conteúdo profético da igreja. Os 9 dons, eles são proféticos. Às vezes, mas a cura, sim, a cura é profética porque ele te curou para te dar uma experiência para salvação até. Ou às vezes uma experiência para alguém que precisava próximo a você. Então os dons, todos os sentidos, todos os 9, eles são proféticos e têm uma importância muito grande para você. Então é muito importante que o membro da igreja esteja atento disso, entendeu? A igreja depende disso, né? Não do homem como homem, não precisa. O homem, né, ele é útil, mas ele não é insubstituível. Mas quando ele comete a fazer, eu vejo isso, as pessoas, eu agora não creio mais em dom, que aquele dom é assim e tal. Você está se comportando como uma figueira que não tem mais figo, que não tem mais dom, que abandonou o profético. Então há nesse caso aí um juízo. Seque-se a figueira e o resultado disso, essas pessoas que tiveram experiência com dons e que abandonaram, o resultado na vida dessas pessoas é um resultado de sequidão mesmo,
espiritual em tudo. É uma coisa, porque há uma operação ali de juízo. Não faça isso. Você tem com dificuldade com o dom, você vai buscar ao Senhor, vai pedir o renovo, mas não negligencie, não abandone, não negue, não faça isso, porque você pode ser muita aparência, aquele servo e tal, prega muito bem, toda aquela aparência, uma frondosa, uma figueira frondosa, mas sem o figo, sem o profético, sem a experiência de dons que você já teve, que você usou. Há um juízo nisso e não é bom. É aquilo que Jesus disse, e no outro dia voltaram, quer dizer, depois você vê essas pessoas que passam por essa experiência, e quando volta, você vê o resultado. Uma árvore seca. A paz do Senhor a todos.